Pessoal, na aula anterior eu deixei um exercício para vocês que era transformar a nossa lista numa lista duplamente ligada, né? Duplamente encadeada, tá? Agora eu vou resolver esse exercício aqui com vocês, tá? A partir de onde a gente parou, então eu já tinha colocado aqui célula anterior, aqui na lista ligada eu já tinha colocado um fim, certo? E eu pedi para que vocês repensassem cada um desses métodos aqui da lista ligada para trabalhar, né, com uma lista duplamente ligada. Então a gente vai fazer isso a partir de agora, certo? Pessoal, eu vou fazer isso junto com vocês, vou tentar fazer devagar, vou tentar, assim, eu não fiz isso aqui antes, tá? Então, eu vou fazer, provavelmente vou cometer alguns erros, e a gente vai achar esses erros, vai corrigir, tá? Vamos fazer passo a passo, e eu vou explicando aqui a minha linha de raciocínio para vocês, porque a ideia é que vocês entendam como fazer, tudo bem? Então, vamos lá. Pessoal, vamos começar aqui pelo construtor. Aqui está bem simples, né? A nossa lista ligada agora, ela tem um início e tem um fim, certo? A gente tem referências, né, para o início e para o fim. Então a gente tem que, quando construir essa lista, resetar, né? Colocar como nulo aqui tanto o valor do início quanto do fim, tudo bem? Então no construtor a mudança é simples, tá? Agora vamos aqui para o adicionar ao início, certo? O que que o adicionar ao início faz? Eu vou tirar esse código aqui que eu adicionei agora. Eu prefiro repensar todo o método do zero aqui, né? Como é um método que tem pouco código, é bem simples, eu acho que é melhor a gente repensar ele todo do zero do que ficar emendando ele aqui, certo? Então vamos lá. Quando eu for adicionar uma célula no início da minha lista ligada, eu tenho duas situações possíveis. Eu já posso ter alguma coisa na minha lista ligada, né, na minha duplamente ligada, ou eu posso ter uma lista vazia. Então, esses dois casos, eles têm que ser tratados de formas diferentes, certo? Então, vamos começar tratando o caso quando eu tenho uma lista vazia, certo? Como que eu sei que a minha lista está vazia? Se o início ou o fim, né, for igual a nulo, certo? Então, opa, eu vou deixar uma atribuição, né, uma comparação. Se o início for igual a nulo, eu sei que é uma lista vazia e aí eu vou dar o devido tratamento. Para uma lista vazia, pessoal, o que a gente tem que fazer aqui é bem simples. A gente só tem que definir o início é igual à célula que a gente acabou de criar, certo? E o fim é igual à célula que a gente acabou de criar. Então a gente tem uma única célula, tá? E tanto o início quanto o fim são referências para essa célula. Bom, agora vamos para o caso quando a lista não está vazia. Então vou ter aqui o else, certo? E vamos pensar. Bom, se eu vou adicionar no início, então eu vou substituir o início, né? Na verdade, substituir não, mas eu vou substituir a referência para o início. Essa referência vai passar a ser a minha célula atual, certo? E a célula que anteriormente era o início, ela vai passar a ter uma referência, né? A célula anterior a ela vai ser a célula que eu estou adicionando, e a próxima célula da célula que eu estou adicionando vai ser o início. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir essas referências. Então, agora, início, ponto anterior, vai passar a ser a célula que eu estou adicionando, certo? O início atual, antes da gente fazer a substituição, a gente define que a célula anterior a ele é a célula que a gente está adicionando, certo? E na célula que eu estou adicionando, eu vou definir que a próxima célula é o que é a início atual, certo? Então, aqui eu já defini essas duas referências. Bom, agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o início e vou trocar a referência dele. Ao invés do início, porque agora, né, o início ele está apontando para o que seria a minha segunda célula, certo? Então eu vou mudar a referência dele para essa célula que eu acabei de adicionar. Então eu vou fazer início igual a célula, certo? Que foi a célula que eu acabei de adicionar. Então vamos pensar aqui se a gente cobriu, né, tudo que a gente precisa. Então eu estou definindo que a célula anterior ao início é a célula que eu estou adicionando. Eu estou definindo que a próxima célula, depois da célula que eu estou adicionando, né, que vai passar a ser o novo início, ela é o início atual. E aí eu troco as referências para o início. Acho que aqui a gente já cobre os casos.
Para que nós possamos testar isso aqui, pessoal, o ideal é que a gente, ao invés de fazer, né, e testar também os outros métodos, conforme a gente for fazendo, é que a gente já modifique, né, o método mostrar e o mostrar inverso. Eu acho que na aula anterior eu até já cheguei a alterar, né? Atual é igual ao início, enquanto atual for diferente de nulo, vai mostrando o valor atual dados e pula para a próxima, que pula para a anterior. Já estão alterados, a gente já pode até testar então, certo? Então eu vou vir aqui no programa, né? Vou colocar aqui adicionar ao início, que foi que a gente já modificou, então eu vou adicionar 0, 1, 2, 3 e 4. O que vai acontecer? Como eu estou adicionando todos no início, quando eu for mostrar, né, na ordem, ele vai mostrar na ordem inversa. E quando eu for mostrar o inverso, aí ele vai mostrar na ordem correta, certo? Então eu vou colocar aqui mostrar inverso. Só para a gente diferenciar também, vamos colocar aqui um print, system out print, para a gente saber quando ele está mostrando na ordem correta e quando ele está mostrando o inverso. Mostrar inverso. Vou colocar só esse print aqui antes de começar a exibição. E aqui vai ser só mostrar. E vou rodar esse código aqui, vamos ver se ele está executando corretamente. Então ele tem que mostrar as duas ordens. Então ele mostrou 4, 3, 2, 1 e 0. E 0, 1, 2, 3 e 4. Então parece que as referências estão corretas, porque um começa do início e vai até o fim, e o outro começa do fim, né, e vai até o que seria o início. Tudo bem, pessoal? Então agora vamos para o próximo método. Vamos ver, agora a gente tem aqui o adicionar ao fim, né? O adicionar ao fim, o processo vai ser parecido. Então, vamos retirar aqui, tá? O que eu vou fazer aqui? Deixa eu tirar esse célula.próxima nulo aqui. Então, eu criei a célula, agora eu vou adicionar o fim. Aqui eu vou ter que tratar também os mesmos casos, né? Se a minha lista estiver vazia, então eu simplesmente adiciono uma célula na lista e defino tanto o início quanto o fim, né, como aquela célula que eu estou adicionando. Então aqui só até para ficar mais consistente, eu vou fazer se fim for igual a nulo, então eu vou fazer início igual a célula e fim igual a célula, certo? Então aqui eu defino essas duas referências para a célula que eu estou adicionando, tá? E aí eu vou tratar o caso à parte. Nesse caso aqui, pessoal, como agora a gente tem uma referência tanto para o início quanto para o fim, né, eu não preciso mais procurar o fim, eu não preciso mais daquele while que vai andando desde o começo até o fim para achar a posição onde eu quero adicionar, tá? Então a inserção aqui no final, ela vai ser bem parecida com a inserção no início, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a célula que está no fim, tá? E vai definir que a próxima célula, né, o fim atual, vai passar a apontar para o novo fim, que vai ser a célula que eu estou adicionando, certo? Já a célula que eu estou adicionando, a célula anterior a ela era o fim atual, tudo bem? E aí, por fim, eu troco a referência para a célula final. Faço fim igual à célula que eu estou adicionando. Então, vocês veem que assim é bem parecido. Na verdade, eu só estou invertendo, né? Como aqui eu adicionava no início, então eu trocava a anterior e aqui trocava a próxima, e aqui eu estou trocando a próxima e a anterior. Vamos ver se isso aqui funciona? Eu vou vir aqui, eu vou simplesmente trocar, né? Adicionar ao fim, adicionar ao fim, adicionar ao fim, adicionar ao fim, adicionar ao fim. Vou executar e vamos ver o resultado. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e 4, 3, 2, 1, 0. Agora está correto. Agora o mostrar está na ordem certa. Por quê? Porque eu estou adicionando no final. Então, quando está vazia, eu adiciono 0, depois adiciono 1, né, depois do 0, o 2, o 3, o 4, e aí ele fica na ordem correta. Eu vou trocando, né, a célula final. Vamos combinar aqui, né, as nossas
os nossos dois métodos? Vamos começar assim, ó. Eu vou tentar manter a ordem, né? Vou lá, adicionar o início 0, depois eu adiciono... Não, a gente tem que... Vamos fazer assim, ó. Adiciono o 2 ao início, depois eu adiciono 1 ao início e depois eu adiciono o 0 ao início, certo? Agora eu estou adicionando aqui na ordem inversa porque eu quero que ele fique 0, 1, 2, 3, 4. E aí depois eu adiciono 3 e 4 ao fim. Vamos ver se ainda assim, né, se nosso código não quebra. Não é para quebrar, mas vai que, né? Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0. Parece que está tudo certinho com o nosso código. Agora, qual é o próximo método? A gente já tem o adicionar ao início, adicionar ao fim. Agora vamos para o adicionar, que seria adicionar uma célula em qualquer posição. Vamos ver o que a gente vai ter que modificar aqui. Eu vou começar aqui, pessoal, tentando fazer o mínimo de modificações possíveis aqui nesse método, certo? Então, como que a gente pode fazer aqui? Eu tenho, né, aqui eu pego a célula anterior é igual a nulo, aliás, defino ela como nulo, defino atual igual a início, certo? E aí começo a percorrer a lista em busca da posição onde eu quero inserir ou em busca do final da lista, que aí eu inseriria no final da lista, certo? Então, aqui, quando a gente chega aqui embaixo, a gente tem essa condição. Primeiro a gente define, né, que o célula.próxima é igual ao atual, tá? Por quê? Porque quando eu estou inserindo a célula, se eu falo que eu vou inserir, por exemplo, ela na posição 0, e eu tenho uma célula na posição 0, aquela célula que está na posição 0 vai passar a ser a célula da posição 1, certo? E a célula que eu estou inserindo vai na posição 0. Então, eu empurro a lista toda para frente, tá? E aí, depois eu verifico se eu tenho uma célula anterior, tá? Se o anterior for igual a nulo, é sinal de que o while aqui não foi executado nenhuma vez. E por que ele não foi executado nenhuma vez? Porque eu estou inserindo no início, porque eu estou inserindo na primeira célula, certo? E aí eu defino o início igual a célula, e eu não tenho uma célula anterior, então eu não preciso definir a próxima célula. Tudo bem? Bom, então se eu estou inserindo no início, vamos lá. Não necessariamente, pessoal, eu posso simplesmente ter colocado aqui 0, e aí por isso o anterior, a posição 0, né? E aí por isso o anterior é igual a nulo. Mas não necessariamente a minha lista está vazia, tá? Então, se a minha lista não está vazia, né? Aliás, se ela está vazia, eu preciso definir também o fim. Mas se ela não está vazia, eu não preciso mexer no fim. Como que eu vou saber se ela está vazia? Eu posso verificar aqui se fim for igual a nulo, aí eu defino também, né, fim igual a célula, tá? Então, assim, se a lista estiver vazia, né, ou seja, se o atual for igual a nulo, isso aqui não vai ser executado nenhuma vez. Então, ele vai entrar aqui se a lista estiver vazia. Só que ele pode ter entrado aqui também porque eu estou inserindo na posição 0. E aí, nesse caso, a lista não está vazia, mas o anterior vai ser nulo de qualquer forma. Nessas duas condições, eu estou definindo o início igual a célula, mas não necessariamente eu tenho que definir o fim igual a célula. Eu só vou definir o fim igual a célula se o fim for nulo, né? Se eu realmente estiver adicionando numa lista vazia, tá? Então, aqui eu entro com duas condições possíveis, que é ou estou inserindo na posição 0 ou a lista está vazia. Nesses dois casos, eu tenho que definir início igual a célula. E aqui eu reduzo esses dois casos só para o caso quando a lista está vazia, tá? Então, vamos até colocar um comentário aqui. Inserindo... Opa! Tirar o mouse de cima, né? Na posição 0 ou lista está vazia. E aqui, lista está vazia. Então, aqui eu tenho essas duas condições possíveis, é isso que o anterior igual a nulo me diz, tá?
e aqui eu reduzo essas duas condições possíveis para uma única condição, que é a lista está vazia, que é isso que o fim igual a nulo está me dizendo. Tudo bem? E aí, nesse caso, eu já mato aqui? Não, acho que não. Porque se a lista não está vazia, agora eu preciso modificar também as referências, né? Como assim, né? Se a lista não está vazia, agora lembrando, eu tenho uma referência para a próxima célula, que eu já estou definindo aqui, né? Logo no início, mas eu também tenho uma referência para a célula anterior, tá? Então, se eu já tinha alguma coisa lá na minha lista, que era o meu início antigo, né? Agora eu preciso definir que aquele início antigo, o anterior dele aponta, né, para o novo início, tá? Pessoal, eu vou fazendo aqui, eu vou colocar um else aqui, tá? Você vai virar um código daqueles bem bonito, cheio de ifs e elses, tá? Que a gente está seguindo a linha de raciocínio aqui, tá? Conforme para resolver o problema e depois a gente vai otimizar, depois a gente melhora, né? Vai ter muita repetição aqui, provavelmente, coisas que a gente vai poder melhorar, tá? Então aqui eu tenho o caso lista não está vazia, né? Inserindo na posição 0. Tá? Então, é esse o caso que eu tenho aqui dentro do else. Nesse caso, o que, que eu preciso fazer? Bom, eu já perdi aqui a minha referência, né, para o início. Tá? Então, nesse caso, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha célula, vou fazer a coisa bem bonita assim. Vou pegar a minha célula atual, tá? Ponto próxima, que era o início antigo, e vou definir o anterior dela, né, igual a minha célula. Nossa, que gambiarra, que coisa feia. Tá muito feio, mas a gente vai melhorar isso. A gente vai melhorar, né? Então, aqui, tá, tô pegando a minha célula atual. Vamos fazer assim, ó, só até para ficar um pouquinho menos feio, dá na mesma. Início e célula são a mesma referência nesse momento. Início ponto próxima, anterior é a célula que eu acabei de inserir, tá? Então, aqui a gente já definiu a próxima, aqui a gente está definindo a anterior, tá? Então, aí nesse caso, eu acho que a gente mata aqui, tá? Bom, vamos lá então agora para o else. Tá? Aqui no else é o caso que eu estou inserindo em qualquer outra posição, né, que não a posição 0, e a minha lista não está vazia, né, nesse caso aqui. Então aqui eu acho que a gente vai ser até um pouquinho mais complicado. Bom, então o anterior é diferente de nulo, então eu já defino que o anterior ponto próxima é igual à célula atual, tá? Porém, se eu fizer isso, anterior ponto próxima é igual à célula atual, tá? Não, é igual a nova célula, certo? Agora eu vou pegar aqui a referência para a célula atual, que estava lá, né? Célula ponto próxima. Se atual for diferente de nulo, o que que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou verificando se eu estou inserindo na última posição, né? Vamos fazer assim, se atual for igual a nulo, tá? Por quê? O que que acontece, né? Aqui eu defino atual como início, tá? Por eu não ter entrado aqui no anterior, eu já sei que a minha lista não está vazia, né? Só que o que que acontece? Se eu estou indo posição por posição, vai chegar um momento que o atual, né, pode ser igual a nulo, que é o caso quando eu estou inserindo na última posição. Então, quando eu cheguei na última posição, o atual passa a ser nulo, e aí eu não tenho, né, eu vou inserir na última posição e a célula que era o fim vai passar a ser a minha célula nova, tá? Então,
é isso que eu vou fazer aqui. Se atual for igual a nulo, então fim é igual à célula que eu estou inserindo. E agora eu preciso também definir que o meu célula ponto anterior é igual à célula que estava antes dela. Então, nesse caso aqui, eu acho que eu já matei, porque fim é igual a célula, né? Eu acertei a referência do fim e também modifiquei a referência aqui para a célula anterior, que passa a ser a célula que estava antes dela aqui, tá? Agora, e no caso que eu não estou inserindo na última posição, né? Na verdade, pessoal, isso aqui o que eu quero dizer é depois da última, né? Por exemplo, eu tenho duas células, 0 e 1. Se eu mandar inserir na posição 1, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai colocar na posição 1 e a célula que estava na 1, ela vai passar a ser 2. Aqui não, aqui é o caso quando eu tenho 0 e 1 e eu mando inserir, por exemplo, na posição 2 ou na posição 20, tá? Nesse caso, ele vai inserir após a última célula e aí eu tenho que redefinir quem é o fim, tá? E tenho também que definir, né, na célula que eu acabei de inserir, quem era a célula anterior, tá? E agora eu tenho o caso onde o atual não é nulo, ou seja, eu estou inserindo no lugar de uma célula, né, que já estava lá. Nesse caso, o que eu vou fazer? Aqui nesse caso, eu já defini que o anterior ponto próxima é igual a célula, né? Já defini que o célula ponto próxima é igual ao atual. Então, a célula que eu estou inserindo, a próxima é a célula atual. Então, ela foi para frente. O anterior ponto próxima, que era a célula que estava antes, passa a ser célula. Tá? Aqui eu já posso até definir também que o célula ponto anterior é igual ao anterior. E aí, na verdade, eu até já tiro isso daqui, né? De qualquer forma, isso aqui vai ser verdadeiro, tá? Anterior próxima, eu já defini a célula anterior, agora eu preciso definir, né, quem é a próxima célula. Então, aqui eu já defini, na verdade, que o célula ponto próxima é a célula que estava atual, né? No caso, ela podia ser nulo aqui, mas não tem problema. Agora, se ela é diferente de nulo, então eu preciso ir lá na célula atual e falar que a célula anterior a ela é a célula que eu estou inserindo. Eu acho que é só isso, pessoal. Tá? Vamos só comentar aqui, se atual for igual a nulo, inserindo após a última célula. E aqui, inserindo no lugar de uma célula existente. Será que com isso aqui a gente já mata? Não sei, estou meio na dúvida, vamos ver. Eu vou trocar aqui então as chamadas para os métodos e vou colocar aqui adicionar 0 na posição 0. Deixa eu remover isso aqui. Aí eu vou adicionar, eu vou alternando, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar 1 na posição 1. Não, vou fazer assim, ó, vou adicionar 2 na posição 1, tá? Que seria adicionar depois do fim. Então aqui eu estou adicionando a sala vazia, aqui eu estou adicionando... Não, peraí, não vamos complicar por enquanto. Vamos adicionar certinho. A gente vai ver se vai dar erro, né? Porque se der erro a gente já corrige e depois a gente testa os casos mais extremos. Então aqui o que eu estou fazendo é sempre adicionar no final, certo? Estou sempre adicionando, na verdade, após a última célula, que seria esse caso aqui, tá? Vamos ver se isso funciona. Vou executar. Então, ele adicionou 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0. Está funcionando, certo? Bom, vamos modificar isso aqui para testar alguns outros casos, né? Então, eu estou adicionando aqui 0, vou adicionar o 2 na posição 1, e aí depois eu vou adicionar o 1 na posição 1 também. Vou fazer a substituição, certo? Vamos ver se
vai gerar algum problema ou se vai adicionar corretamente. Então, o que eu estou fazendo? Eu adiciono alguma coisa na posição 0, depois eu adiciono 2 na posição 1, que seria após o final, certo? E depois eu adiciono 1 na posição 1, que seria colocar ele na posição correta e colocar o 2, né, uma posição para frente. Vamos ver se isso aqui não vai gerar nenhum problema. 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0. Certo? Então, agora o que a gente acabou de testar é esse caso aqui, né? Inserindo no lugar de uma célula não existente, no lugar de uma célula existente. E o próximo caso que a gente precisa testar, aqui também a gente já testou, né? No caso da lista vazia, que é o primeiro caso, né? Quando a gente insere a primeira célula. E agora vamos testar esse aqui, quando a lista não está vazia e a gente insere alguma coisa na posição 0. Eu vou vir aqui, lista.adicionar, vou adicionar aqui o 99 na posição 0. Vou limpar aqui, vamos executar, adicionou na posição 0 e aqui 4, 3, 2, 1 também na posição 0, quando mostra o inverso. Então, pessoal, parece que o nosso código está correto, faz o que foi feito para fazer, certo? Só não está muito bonito. Vamos ver aqui o que a gente pode melhorar. Então, pessoal, só para o nosso vídeo também não ficar muito longo, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou mexer aqui por enquanto, tá? Vamos pensar aqui no método remover, tá? E depois que a gente fizer o remover, a gente vê se tem alguma otimização. Eu vou cortar esse vídeo por aqui, tá? E nós continuamos com o remover no próximo vídeo, senão esse vídeo aqui também já está ficando extenso demais.